Então, da forma que anda o púlpito, anda a igreja. Então, a partir do momento que o púlpito ou o pastor, o pregador, ele é apaixonado pelo Cristo da Escritura, é apaixonado pela Escritura, ele vai fazer essa exposição. E o que é que vai acontecer? As pessoas vão arder o coração e vão se apaixonar também pela Escritura. Então, eu acho que isso aí é imprescindível. Só isso. Vamos pensar um pouco sobre o pluralismo religioso. Nós somos brasileiros. A pluralidade é uma coisa que faz parte da nossa formação histórica. Se você for pensar na história do Brasil, nós somos plurais. Portugueses chegaram aqui, já estavam os indígenas, depois vieram os espanhóis, os holandeses, essa guerra de conflitos, e assim vai se acontecendo no decorrer da história. Com isso, como todo processo de transição, mudança de território, acontece o processo que nós chamamos de aculturação. O que é aculturação? É quando um povo sai de um lugar e leva a sua cultura, e entra essa mistura de cultura. E nessa mistura de cultura se nasceu o Brasil. Nascendo o Brasil, nasce também as diversas formas de se manifestar a fé, a religião. A religião oficial do Brasil, em 1822, 1824, pela Constituição, era a Igreja Católica. A Igreja Católica era a igreja oficial do Brasil. Poderia haver outras religiões no Brasil? Sim, poderia haver. No entanto, que não poderiam usar os símbolos do cristianismo. Por isso nós temos essa diferença entre as igrejas protestantes na Europa, com forma de cruz, com forma de cara de igreja, né? No Brasil nós não temos essa característica de templo, de arquitetura cristã. É fruto da Constituição de 1822 e 1824, nesse período, né? E o pluralismo religioso, ele está aqui, ele está no nosso dia a dia. Por exemplo, pluralismo. Você vai a um shopping, você senta na praça de alimentação, você pode pedir qualquer tipo de alimentação. Lá vai ter, tem comida, vamos falar do Brasil aí, tem um feijão tropeiro, vai ter um acarajé, um churrasco, oi? Frango quiabo, e tem uma comida estrangeira, tem um sushi, e tem outras coisas. E você assenta na mesa lá com seus amigos e cada um pede uma coisa. Isso não é plural? E isso vem para dentro da religião, vem para dentro da fé. E o que é isso dentro da fé, professores? Nós sabemos disso no centro do shopping, na alimentação, na nossa mesa. Como é isso na fé? Uma coisa que me chama a atenção é que o Papa João XXIII, ele sabia que ele era um Papa de transição. Ele era um homem velho, então depois Paulo VI que vai dar seguimento ao que ele pensou. No Concílio Vaticano II, até o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica não tinha outra Bíblia que não a Vulgata, que é a Bíblia em latim. Mas nesse Concílio Vaticano II, foram convidados metodistas e anglicanos e luteranos para assistir esse concílio como consultores. Dessas interações, hoje nós temos o que é chamado de Bíblias ecléticas ou diplomáticas. Bíblia de Jerusalém e Bíblia Tebe. O que é uma Bíblia diplomática ou eclética? Reuniram-se teólogos judeus, protestantes e católicos. Cada livro foi separado para cada teólogo e ele iria traduzir e comentar esse determinado livro. Mas percebam vocês que se existe um imprimatur do bispo na Bíblia de Jerusalém, como também da Bíblia Tebe, aquilo que o teólogo judeu fosse colocar, se não fosse aceito, o imprimatur do bispo não viria. Então a Bíblia diplomática, o teólogo judeu tem que ceder, o teólogo protestante tem que ceder, o teólogo católico tem que ceder. E eles têm que juntos sentar na mesma mesa e escrever junto aquilo que é aceitável entre eles e, por fim,
para que o bispo coloque o imprimatur na Bíblia. Ou seja, a Imaculada Conceição de Maria, ou a Conceição de Jesus, ou o nascimento de Jesus Imaculado, isso não se questiona. Maria era uma mulher virgem, mas a Maria sem pecado, há um comentário nas notas de rodapé que ela, Maria, sem pecado, e foi assunta aos céus. Se você for lá em Éfeso, você vai achar a sepultura de Maria, que para os católicos está lá no céu. Mas se um teólogo protestante fosse falar isso, como seria admissível isso? Não seria. Essa pluralidade toda vai sentar numa mesa só e os teólogos vão ter que abrir mão. Abrir mão de convicções, abrir mão de uma série de coisas. Irmãos, hoje a Igreja Católica Romana ela tem como Bíblia oficial que é a chamada de Neo-Vulgata. É uma reavaliação da Vulgata Latina, Sistina e Clementina. O grande detalhe é o seguinte, que até esse Concílio Vaticano II, os teólogos católicos não se destacavam muito, os biblistas ou muitos exegetas. Não se destacavam. Hoje tem alguns destacados. Mas, do que gerou tudo isso? Ou que gera tudo isso? Às vezes nós temos alguns irmãos falando assim, a Bíblia de Jerusalém é a melhor Bíblia que existe. Algumas pessoas repetem isso. Só que tem um detalhe nisso. A Bíblia de Jerusalém pegou os textos gregos e hebraico e aramaico, jogou para o francês. Pegou do francês e jogou para o português. Quando você pega o texto grego, joga para o francês e do francês para o português, existe perda. Uma perda muito grande de sentido daquilo que foi dito. Quando você já transfere do texto grego para o português, perde-se o sentido do texto, a força do texto, as expressões que o texto traz consigo. Então, o que eu poderia dizer para resumir é que há muita perda com essa pluralidade religiosa. Eu acho que é isso que você queria dizer, quando olha essa perspectiva de consumo por parte do fiel. Não é isso que você estava falando lá? Isso é muito perigoso, porque nós estamos também influenciados pelo pragmatismo religioso. Então, essa apropriação por parte todas essas filosofias e esse sincretismo todo, muitas vezes, faz um caldeirão perigoso, digamos assim, em ebulição mesmo. Não sei se vocês entendem, eu estou aqui usando de figuras de linguagem, mas eu creio que eu estou sendo entendida por vocês, estou só retomando o que ele disse, essa perspectiva mais consumista, tem de fato sido verdadeira, né? Isso tem sido assimilado cada vez mais por parte, sobretudo no nosso contexto, essa questão do pragmatismo. Se algo dá certo, não importa o meio, mas é verdadeiro porque dá certo. Será que as campanhas feitas nas igrejas evangélicas têm alguma relação com as novenas católicas? Alguma? Alguma? Toda, né? Toda, né? Toda. Só o próprio lado. Olha, irmãos, quando eu comecei dizendo lá na introdução a respeito do quadro tenebroso da Idade Média, quando nós vamos aos documentos da igreja, em 476, que é a data que se dá da queda do Império Romano, tomado pelos bárbaros, a partir dali, quando começam as missões gregorianas, um pouco à frente, o Papa Gregório, alguns documentos que vão dizer, ele instruindo alguns missionários a chegarem para aqueles povos pagãos que estavam ali, mas que destruíssem algumas daquelas divindades, mas outras fossem assimiladas, até mesmo para que
eles fossem vistos com uma certa simpatia por parte daqueles povos pagãos. Alguns vão falar muito de Constantino e Constantino de fato, mas nós que temos essa perspectiva favorável da história, nós conseguimos mensurar o dano de Constantino melhor do que aquelas pessoas que estavam vivenciando aquele período tenebroso. Só que eu também aponto essas missões posteriores da igreja e essa assimilação daqueles todos aquele panteão de divindades que foram sendo assimilados foi uma das causas que muito contribuíram para o que a igreja foi se tornando, os contornos que ela foi assumindo no decorrer dessa Idade Média ou Idade das Trevas, muitas vezes chamada. Hoje, se nós fazermos essa comparação, e tentando responder um pouco aqui para o Wesley, muitas das coisas, eu não gosto meramente de apontar lá para o catolicismo romano. Nós temos que trazer isso para bem pertinho de nós. Quando se fala de reforma, muitas das igrejas ditas evangélicas, elas reproduzem e muito aquilo que já foi vivenciado na história, com todos os seus requintes. Tanto os acertos quanto os erros. Muito. Aí que eu sinto falta dessa posição, de uma posição clara num tempo em que nós somos chamados à neutralidade, tá? E não há neutralidade cristã, porque o fato de você se colocar numa posição de neutralidade já exige que você já não está neutro na história, né? Você não está neutro quando você busca neutralidade. Então, isso muito nos preocupa e deveria ser de fato o motivo da nossa reflexão e que nos leve de fato uma contrição, uma busca de arrependimento dos caminhos que nós temos enveredado. Porque nós muito falamos também do movimento neopentecostal como o maior dos males. E de fato é. No entanto, se nós buscarmos se fazermos uma análise mais sincera a respeito da coisa, o movimento neopentecostal, ele também tem influenciado muitas igrejas e o nosso próprio comportamento litúrgico, ele tem sido influenciado sim, porque muitas vezes a liderança, quando ela vai vendo o seu rebanho se afastando, sendo atraído por esse misticismo barato, ele começa a se moldar e se reinventar de uma forma totalmente antiga. Entende? A cara dela. Com certeza, Graças a Deus que Vocês estão paradinhos. graças a Deus que a dor de cabeça da vida melhorou. Não, melhor. Ô, gente, mas olha só, esse negócio dá pano pra manga demais, não dá? Nossa, A gente fica aqui até amanhã de manhã falando disso e ainda não para. Olha só, Olha o outro. eu costumo dizer o seguinte, que a nossa visão ela é distorcida. A visão evangélica é distorcida. Porque os evangélicos, eles costumam olhar para as outras religiões para criticar. Eles não conseguem olhar para si mesmos para criticar, para se autocriticar. E às vezes a gente faz uns papéis ridículos de ficarmos brigando com todo mundo. Um dia eu ouvi uma frase que diz assim, o evangelho não é uma religião e nem quer ser uma delas. Ele não briga com as religiões e nem quer ser uma religião. O evangelho é o evangelho de Jesus. A religião é Jesus. Jesus é aquele que a palavra religare, no latim, que é reatar, religar aquilo que estava desligado. O ser humano foi desligado de Deus. O único que pode nos religar a Deus é Jesus. Então, Jesus é a verdadeira e única religião. É o único capaz de nos religar com Deus. De fazer esse caminho. Ele é a ponte. Ele é esse caminho. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a gente, enquanto igreja, enquanto cristãos, e fazer as críticas que nós precisamos. Fazer uma introspecção, né? Uma autoavaliação. Como Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. Ao invés da gente ficar olhando para fora e jogando pedra em todo mundo. Não que a gente não deva fazer essa análise do lado de fora, mas a gente tem que fazer primeiro a análise do lado de dentro.
senão as pessoas que estão de fora, e do lado de fora tem muita gente boa, de cabeça, muita gente que pensa. As pessoas olham pra gente e falam bem assim, pô, esse povo é tapado demais. Esse povo não consegue se enxergar, as bobeiras que esse pessoal faz e fala, e eles só ficam olhando pro lado de fora, entendeu? Então, muitas vezes, você percebe alguma coisa coerente vindo do lado de fora, uma crítica verdadeira do lado de fora, né? E a gente tem que ser coerente. Eu vou citar aqui de novo o Francis Schaeffer, quando ele diz assim, ó, o mundo não quer ver cristãos perfeitos, o mundo quer ver cristãos coerentes. E aí eu cito o Hernandes, quando o Hernandes ele diz assim, que nós precisamos olhar para a história, e aprender com a história, porque a história ela precisa ser a nossa pedagoga e não a nossa coveira, né? Para a gente não repetir os mesmos erros da história. E o que foi falado aqui pelos dois irmãos aqui, os colegas, é exatamente isso. A gente está reproduzindo, a gente está repetindo as mesmas coisas de forma diferente, de forma diferenciada. O misticismo é o mesmo. E aí a gente fala em pluralismo religioso, como é proposto, e a gente vê a questão do secularismo, a gente vê a questão do liberalismo teológico, né? Que não, Jesus não andou por cima das árvores, Jesus sabia o caminho das pedras, né? O racionalismo está presente na coisa. Aí você entra e vê também outra coisa que foi falada, que é a questão do pragmatismo. O que importa não é o que é certo, é o que dá certo. O que dá certo de acordo com a visão humana, uma visão praticamente empresarial. As igrejas são regidas muitas vezes por manuais de empresas, entendeu? Então chega ao absurdo do cara fazer um curso de... a igreja dá um curso de línguas estranhas. Você quer aprender a falar em línguas estranhas? Vai lá que vai ter um curso assim, assim, assado. Eu vou contar um caso para vocês aqui, que eu era novo convertido. E quando eu era novo convertido, teve uma reunião e eu nasci numa igreja neopentecostal, eu me converti lá, né? O que é que aconteceu? Nesse encontro que teve, o cara falou assim, quem não é batizado com o Espírito Santo aqui? E aí eu fui lá na frente e um bocado de gente mais. E aí eles botaram a mão na minha cabeça e falaram assim, ó, agora você vai falar várias vezes, glória a Deus e aleluia, repetir, até a hora que sua língua vai embolar e você vai falar língua e vai ser batizado. Quem já viu isso aqui, gente? Quem já viu isso aqui? Toda hora que eu já vi. Isso é uma brincadeira. Já fez. Olha só. Já fez isso. Não vi não, já fez. Olha só. Gente, olha só, existe um perigo que a gente às vezes não percebe, sabe qual é? Tertuliano, acho que é Tertuliano que diz, que o sangue dos mártires é a semente que faz a igreja crescer, né? Quando a igreja era oprimida, massacrada, a igreja era mais pura, né? A igreja era mais verdadeira e fiel. Quando Constantino torna o cristianismo uma moda, todo mundo agora quer fazer parte do cristianismo. Gente, há 30 anos atrás eu nasci num lar evangélico. Embora meu pai seja católico, minha mãe é evangélica, eu sou neto de pastor. O que é que acontece? Há 30 anos atrás, você via claramente essa questão de que a dificuldade de você pregar o evangelho. 30 anos atrás, a dificuldade de pregar o evangelho, tinha aquela rivalidade católica e evangélica, aquele negócio forte, né? Aí, hoje, antigamente você não via um famoso sendo evangélico. Nenhum famoso era evangélico. Todos os cantores evangélicos eram gente que ninguém conhecia, só os evangélicos. Não era assim? Era Luiz de Carvalho, esse pessoal aí. José de Paula. Hoje em dia, a igreja, ser crente se tornou moda. Da mesma forma como foi na época de Constantino. Se tornou moda. E quando a igreja se torna moda, vira uma porcaria. Vira isso que está acontecendo aí. Porque o cara não se converte, o cara adere a um clube religioso. E aí, ó, você não vai para a igreja para você ouvir a palavra de Deus. Você vai lá e você seleciona na praça de alimentação gospel o cardápio que você quer naquele dia. Aquilo que mais agrada ao teu paladar. Entendeu?
Então, eu acho que isso é tão maravilhoso a gente refletir a questão dos 5 solas, que os 5 solas, eles são tão antigos. Olha só, eles são tão antigos, vai fazer 500 anos ano que vem, os 5 solas. Mas são princípios que já estão na Escritura desde os apóstolos, certo? Só que eles, nessa formulação aí, esses 5 pilares, princípios da reforma, eles têm 500 anos e eles surgiram num contexto para, como eu falei, combater as doutrinas erradas de quem? Da Igreja Católica. Mas eles são tão atuais, eles foram atuais na época de Lutero e eles continuam sendo tão atuais que eles combatem o pluralismo religioso hoje. Por quê? O pluralismo religioso prega tudo isso aí que a gente está vendo, que a gente acabou de falar aqui, né? E aí os 5 solas eles vêm dizendo que não, é somente a Escritura que é a maior autoridade aqui na Terra, a palavra de Deus inspirada. É só através de Cristo que nós podemos ser salvos. Jesus é o único caminho. Você não pode pensar que você é salvo por suas obras, né? É só através da graça. Deus te salva pela graça, não é pelo que você faz, não é porque você tem de bom, não é pelos seus méritos. Você é salvo através da fé. E essa fé é dom de Deus e não vem de você, não vem de obras para que ninguém se glorie. E a glória tem que ser dada somente a Deus. Glória não é ao homem. Toda glória ao homem é vanglória. Então a glória é somente a Deus. Então, você percebe que o pluralismo, ele é, como a própria palavra diz, ele é plural. Ele joga a purpurina no ar, né? Mas os 5 solas, eles são exclusivos. Ele vem na exclusividade de Cristo, na exclusividade da Escritura, na exclusividade da graça. E ele se baseia lá em Romanos 1,17, a conversão de Lutero. E Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, através da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque Deus ele já tinha preparado as nossas boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então não tem nem do que a gente se gloriar, porque até as obras que a gente faz foi Deus que preparou antes. E deu pra gente viver, né? A salvação, a árvore da salvação, as obras não são a raiz, as obras são o fruto. A raiz é a fé, né? Então, nesse contexto de pluralismo religioso aí, a gente precisa enfatizar os solas, os 5 solas, porque eles são extremamente indispensáveis contra toda essa subjetividade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, você não pode querer impor a sua verdade a mim e tal, e todo mundo está certo. Dentro disso, pessoal, nós temos direitos humanos. O próprio direitos humanos ele vai trazer para a gente essa ideia de plural, essa ideia de tolerância. E a questão nossa é o seguinte: como lidarmos com isso? Nós temos uma declaração dos direitos humanos a respeito dessa tolerância, de lidar. Agora, como nós cristãos lidar com isso? Vou ler para vocês. Todos os seres humanos nascem livres, iguais de dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Próximo artigo. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, que eu grifei, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Próximo artigo. Todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletiva, em público ou em particular. Os direitos humanos já nos declaram uma pluralidade, uma relação com esse plural. Agora, como nós cristãos, nós estamos numa linha muito tênue entre essa questão de sermos fundamentalistas, guardarmos as 5 solas e de outro lado, vivermos com essa liberdade. Como nós lidamos com isso? Nós temos uma lei, temos a outra lei. Professores. Eu li um livro interessante chamado Esta Noite, Liberdade, que conta a história de Mahatma Gandhi, que para os hindus ele é chamado de Bapu, ou pai, para eles. E num determinado momento no livro conta que ele caminhava como pastor
o pastor disse, desce da calçada, porque vinha um outro inglês. E ele, como negro da terra, um hindu, que estava sob jugo da Inglaterra, ele não poderia andar na mesma calçada. Ele foi abordado por Gandhi e disse, mas você vai apanhar, dizia o pastor. Eu darei a outra face, dizia Gandhi. A resposta de Gandhi foi estranha porque ele disse assim, eu consigo compreender o Cristo, mas não consigo compreender os cristãos. Porque muitas vezes os cristãos se colocam em tanta dificuldade, porque a bem da verdade, irmãos, qual a primeira Bíblia que uma pessoa vai ler? O seu vizinho, que é ateu, que é religioso, que acha que é religioso, pensa que é religioso. A primeira Bíblia é você. Sendo assim, respeitando o contrário, não querendo forçar ninguém, como os católicos à força converteram os índios astecas e os judeus que foram falsamente convertidos, os chamados cristãos novos, só queriam o sossego da Inquisição. Chamados cristãos novos, mas não era coisa nenhuma. Né? Talvez o nosso grande dilema seja mostrar o Cristo das Escrituras, sendo nós a Bíblia que cada um dos nossos amigos ou conhecidos irão ler. Ela está muito concordada hoje. Concordando. Aí não passar para outro. Baseado nisso, A última, pluralidade dele. é essencial nos tempos de hoje. O que os professores podem dizer? Essa pluralidade é necessária para esse aperfeiçoamento? A gente vive num mundo conectado, em cosmovisões são vistas a todo momento. Vejam vocês que um menino de 13 anos foi desafiado a se suicidar e se suicidou no quarto da casa dos avós, sem a presença do pai, sem a presença da mãe. Ele recebeu várias influências. Ele estava jogando um jogo medieval de conquista. Ele queria conquistar e todo homem é desafiado a conquistar. Às vezes, para conquistar, eu cedo um pouco. Mas até onde ceder? Dizem que quem tem experiência missionária começa a ganhar a pessoa por amizade. A sua amizade com um infiel, por exemplo, um satanista ou um macumbeiro. Eu converso com uma senhora macumbeira todos os dias. Ela tem o cabelo vermelho da pomba gira, da ogongo gira. Eu converso com ela todos os dias. Eu converso com um menino espírita todos os dias. Gente, por exemplo, a Xuxa. Se você fosse pregar para a Xuxa, aquela mulher que fez um filme com um menor de idade, a Xuxa não representava o próprio demônio para muitas pessoas? A Xuxa era o demônio, era endemoniada ou alguém vítima de toda essa situação? Mas sendo vítima, ela ofendia e era ofensora? Como que a gente pode ver isso? Às vezes, irmãos, as pessoas, elas são vítimas do seu pecado. Dando um exemplo bíblico, a mulher adúltera encontrada no capítulo 8 do Evangelho de João, ela ofendeu e foi ofendida pelo próprio pecado dela. Mas ela se encontrou com aquele que a perdoou. Se nós estivéssemos ali, seríamos plurais ao ponto de concordar com os fariseus? Ou seríamos bíblicos ao ponto de permanecer ali para sermos apedrejados por Cristo? Por favor, me responda. É necessário. Olha, eu creio o seguinte. Eu fiz essa pergunta porque como nós estamos percebendo, o pluralismo ele é altamente contagioso. Então eu estou percebendo que a maioria das vezes nós tomamos atitudes para combater essa questão não na escritura,
mas apenas para implantar o nosso método de defesa, que é o que a Miriam estava falando, de repetir os mesmos erros. Entendeu? Acho que não consegui fazer entender, não, né? Nem eu entendi. Então volta. Me leva a viajar e às vezes eu fico doido por causa disso. É mais ou menos isso.